Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Nossa última aula de abril. Boa noite, professor. Noite, Suede. Graças a Deus. Em breve chegaremos à última do semestre. Aí. E a última do curso? Ah, vai demorar. Aí já quer demais. Vou colocar aqui só. Professor, tá faltando uma personagem atrás do senhor aí, viu? É o violão, né? É. Mudei o ângulo aqui do escritório, fiz umas atualizações. Saí do ângulo. Ficou lá o. Ah, tô vendo. Lá. Deixa eu achar aqui vocês. Irmão Joia, essa viola não vai ser tocada mesmo. Aí esquece, viu? Só enfeite. É peça de decoração. Eu sou humilde, não gosto de mostrar meus dotes musicais. Aí. Lá na igreja o pessoal fala comigo, gigante, você cantando, você não edifica nada. O pessoal também não alisa não, né, velho? Poxa, na Lisa, eu fico triste, viu? Eu falo, poxa, velho, fala assim não. Pois é, cantando você não edifica nada. A gente tem que obedecer, né? Eu parei de cantar, não quero nem mesmo cantar mais. Fiquei com raiva, fico com medo de cantar, tenho medo de encostar no microfone. É sério que tu parou de cantar? Oxe, você é doido com uma fala dessa, eu vou continuar cantando. Não E foi tu um mais cantava dois, pra quem? foi um bocado falando. Tu cantava pra quem, Gilmário? Ah, cantava, tem umas músicas boas que a gente acaba cantando, e aí eu canto no chuveiro, aí acaba. Aí aquela história lá. Não é quem canta. A queixa aí é Quem canta, domiciliar, os males também não foi na espanta. igreja. Quem canta até os males espanta. É verdade. Esse aí trazia, viu, quando cantava. O que dirá o resto? Até os males espanta, que dirá o resto? É verdade, é verdade. Como é que tá Itabuna, Gilmar? Tá chovendo? Andaraí, Bahia. Não é Itabuna, não. Itabuna Tá sempre dando uma chuva, mas tá bem. O clima tá bom hoje. Ontem choveu, hoje tá beleza. Itabunas é quem? Adson. Adson, né? É Adson. Adson. Sou eu, rapaz. Adson e... Só tem rádio, tá bom, né? Não, tem eu, tem Bruno e tem mais um. Quem é o outro? Olha que tira esse aí. Esse aí mora no Rio de Janeiro. É Morro do Alemão, é? É Everaldo. Everaldo é o outro de Itabuna. A gente vai ter que conhecer Maragujipinho, que é o lugar dos frutos do mar. Maragogipe, onde é isso? Everson, quando fala de Maracaju. Aí lá tem personagens nobres, rapaz. A gente já saiu até na Veja. Tá vendo? É o lugar que tem os artifícios, que se fosse na época da Bíblia, caíam tudo no cacete. Os cabas faz santo lá pra ACM. Esse povo famoso aí, né?
Sabia não. É os parentes de Everson, rapaz. Ele não fala, não. É em Nazaré das Farinhas que tem um prédio lá que até Dom Pedro II ficou abrigado, não foi nele? Tem a sala do imperador, né? Nazaré. É, Rui Barbosa também, eu tive lá. Falei, cara, aqui é um marco histórico, velho. Tá vendo? O assoalho é da época ainda. Eu pisei um dia onde Dom Pedro II pisou, é brincadeira? Pastor, Quase. Combina, Não, é a Câmara de Vereadores. Ah, show de bola, velho. É história pura, meu velho. Deixa eu ver se eu coloquei todos aqui. Marcos Vinícius. Porto Seguro, né? Porto Seguro também tem muita história nessa área aí de Dom Pedro. Teve batalha aqui nessa região, foi, Everson? Sabia, não. Achei que era pro lado de Salvador lá. O pessoal que corria para não querer lutar vem para essa região aí. Batalha, não? Algum... Teve algum risca-faca aí? Foi. Professor, posso fazer uma pergunta antes de começar, mas relacionada ao nosso assunto? Fique à vontade. Das brigas de Nazaré da Falinha, risca-faca? Não, do outro assunto. Professor, só recapitulando um pouquinho, quando a gente estava vendo sobre a questão, né, da questão da, não sei se a palavra certa seria inferência, o que muitas vezes a gente pega alguns textos, né, do Velho Testamento e fala, ele quer dizer isso, ou quis falar aquilo que a gente falou nesse assunto. Mas, relendo agora as cartas de Paulo, eu estou em 2 Coríntios, e a gente vê em Coríntios muita menção ao Velho Testamento, com textos escritos mesmo, né, de acordo com o profeta tal, tal. Então, nesse caso, como o apóstolo Paulo menciona esse texto, então, nesse caso, fica claro que o texto estava indicando aquilo, ou é uma... Porque a gente chegou a falar no assunto assim, que tem coisas que a gente acaba forçando a barra, vamos dizer assim, né? E sim. que não era daquela época, porque aquela época o profeta, quando ele escreveu aquilo, ele era inspirado por Deus e tal, mas ele não tinha noção do que viria a acontecer. Mas quando é uma menção do apóstolo Paulo, de algum escritor do Novo Testamento, daquele texto específico, isso então deixa claro que aquele texto foi escrito relacionado àquela profecia ou àquele momento? Boa pergunta, boa pergunta. Ô Belinda, Tom Wright ele fala que, às vezes, o texto produzido por um autor do Antigo Testamento não se encontrava somente no domínio dele, né? Acaba se tornando uma verdade para além do que ele mesmo poderia imaginar. É o que Paulo faz. Por exemplo, em 1 Coríntios 10, quando ele interpreta de maneira cristã a experiência de ter passado pelas águas, né, como sendo o batismo, e não na nuvem, né, a questão do batismo, e a experiência do maná, alguma coisa assim, no 1 Coríntios 10. Então, ele está fazendo um olhar retroativo dentro de uma perspectiva do evento Cristo. É como se ele colocasse uma segunda camada de entendimento no texto de Moisés. Paulo, ele faz bem isso. Isso, aqui mesmo no 10, né, no Romanos 10 também, por exemplo, ele coloca aqui no versículo 19, novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento.
Então, ele faz essa ligação em Romanos também. Então, a gente vê nas cartas de Paulo muito isso, né? Ele trazendo os textos do Antigo Testamento. Isso. Quer ver, por exemplo, você pega Apocalipse 12, por exemplo, o autor ou o compilador, ou editor, redator de Gênesis 3, ele entendia a serpente nos termos do Antigo Oriente Próximo, um símbolo do caos. Isso é a serpente. Só que João, agora, à luz do evento Cristo, ele entende que a serpente é mais do que um símbolo do caos. É o próprio diabo e Satanás, Apocalipse 12, 9. Né? Então, ele acaba colocando a nova camada de entendimento que estava muito além da própria compreensão do autor no Antigo. Né? Então, você tem muito isso mesmo. Obrigada, professor. Show de bola. Olha só, hoje a gente vai estudar o profeta Oséias, né? Deixa a sua Bíblia aberta em Oséias, que a gente vai estar tentando compreender um pouco o contexto do profeta e o seu ministério. Quem tem uma viola aí para cantar uma sofrência, vai caber muito na carreira do Oséias, né? Nesse caso aí, viu, gente? Olha só, o profeta Oséias, eu vou deixar minha Bíblia aberta aqui também, deixa eu só... Oséias, ele surge um pouco depois da atividade profética de Amós, né? Ambos no Reino do Norte, um pouco depois. Eduardo de Lassault, ele vai dizer que é 10 anos depois, e atuaram em meados do século VIII, né? Esses dois profetas. O profeta Oséias, ele foi o profeta que exerceu seu ministério durante o século VIII, e com exceção de Jonas, foi o único profeta escritor do Reino do Norte. Esse dado aqui é interessante. Com exceção de Jonas, ele é o único profeta escritor do Reino do Norte. Não sabemos muito sobre a sua vida, não daria muito para fazer um Globo Repórter, como vivia, o que comia, né, o que gostava, né, o que fazia. Nós não temos muitos dados nesse sentido. O que nós sabemos muito da sua vida diz respeito ao seu trágico casamento. É isso que nós podemos trazer de informações precisas da carreira, da vida, melhor dizendo, né? Da vida pregressa do profeta Oséias. Oséias, ele se encontra entre os mais antigos dos profetas escritores. Então, aqui você está em um texto bem antigo, né? Entre os profetas escritores, porque você tem, né, aquele período pré-clássico e o clássico. O pré-clássico, você tem aqueles profetas onde alguém registrou suas profecias. Natã, Elias, né, eles são no período pré-clássico. Mas nesse período clássico aqui, né, dos profetas escritores, Oséias, ele é um dos mais antigos. E ele nos legou a obra profética mais longa do pré-exílio. Então, Oséias, ele tem um peso nesse sentido. E só para vocês terem ideia, ele é o primeiro livro da coleção dos profetas mais curtos, né? Que são os 12. Na Bíblia hebraica e na nossa, profetas menores. Então, ele que faz a abertura, né, desse conjunto de escritos. Embora não seja o mais antigo. Amós é mais antigo, né? Mas ele encabeça a abertura desse conjunto de escrito por ser o mais longo, né? É interessante que, quando você vai olhar os profetas menores, eles se encontram quase que em ordem cronológica. Quase que em ordem cronológica. Oséias, Amós, Jonas e Miqueias, eles estão situados naquilo que é chamado de período neo-assírio, meados do século VIII a.C. Quem quiser registrar, viu? Oséias, Amós, Jonas e Miqueias, período neo-assírio, meados do século VIII a.C. Isaías não entra nesse período aqui, não, pastor? Hã? Isaías? Mas a gente está pegando desse conjunto pequeno aqui, dos profetas menores. Tá, certo. Professor, tem como repetir aí para mim de novo? Oséias,
Amós, Jonas e Miqueias, período neo-assírio, meados do final do século VIII. Meados do fim do século VIII. Naum, Abacuque, Sofonias e Obadias, eles são datados do período neobabilônico, fim do século VII. Naum, Abacuque, Sofonias e Obadias, período neobabilônico, final do sétimo século. E aí sobra quem? Joel, Ageu, Zacarias e Malaquias, né, que são considerados profetas do período persa, cerca do ano 500 a.C. Né? Joel, oi. Período persa, são quais profetas? O período persa? Joel, Ageu, Zacarias e Malaquias. Joel, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ano 500 a.C. É o período aqui do pós-exílio, né? Que a gente vai ter aqui. Conseguiram pegar os pontos aí? Ô, professor, esses profetas aí, eles chegaram a profetizar juntos ou em tempos separados? Teve algum deles que chegaram a profetizar em reinos diferentes, mas no mesmo período? Você tem aqui, por exemplo, se eu não me engano, Ageu e Zacarias são próximos aí, são contemporâneos. Né? Contemporâneo. Um está pipocando a palavra de Deus ao lado do outro. E Joel, pastor, já vi que a data não é bem certa do período que ele atuou. Sim. Eu já li que a data não é bem certa. Há uma dúvida quanto a essa data. Aí você tem aquela disputa que aí foge a nossa alçada aí, né? Mas são sempre datas aproximadas, mas nunca tem um elemento de certeza mesmo não, Reinaldo, nesse caso aí. Aí, dada a pergunta de Ceará, observe só, Ageu e Zacarias, ó, Esdras 5, o versículo 1 vai falar, ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Né? Então, veja ali os dois atuando em épocas próximas. Aí. Atuando não, juntos, né, nesse caso aí. Professor, também bem assim, o Osés e Amós também eram contemporâneos, né? Osés e Amós, né? Isso. Assim, não profetizaram no mesmo período, mas logo depois que um termina, o outro já aparece em cena. Isso mesmo. Bom. Alguns fazem a ligação de Oséias com os sacerdotes. Alguns estudiosos entendem que Oséias pertencia a uma classe de sacerdotes, porque ele tem uma preocupação com a corrupção do sacerdócio. Né? Alguns acham isso. Oséias 4, olha só. Oséias 4, do verso 5 até o 9. Olha o que vai dizer. Ó. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês, por isso destruirei sua mãe. No caso, o povo, né? A nação. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes, por causa dos seus caminhos, e lhes retribuirei seus atos. Alguns acham que a razão dessa preocupação com a corrupção sacerdotal se deve ao fato de que ele estava ligado ao grupo dos sacerdotes. Outros, por sua vez, vão ligar o profeta Oséias aos profetas oficiais lá da comunidade de Israel. Lembra que havia uma classe de profetas, uma escola de profetas, vamos dizer assim, alguns acabam colocando Oséias dentro desse círculo, diferente de Amós, né? Quando Amós fala, eu nem profeta sou, né?
eu bati era enxada na lavoura, né? Nesse caso aí. E Deus me tirou do campo para trazer a sua palavra. Deixa eu pegar só um versículo aqui. Alguns vão achar que Oséias não estaria ligado ao grupo de sacerdotes, mas a esse conjunto de profetas oficiais. Quer ver? Ó? Oséias ele acaba citando uma espécie de zombaria que era frequente entre os profetas, ou em relação aos profetas, como se fosse algo dito a respeito dele mesmo. Ó. 9:7. Olha o que vai dizer. A parte B. Por serem tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês, o profeta é considerado um tolo e o homem inspirado um louco violento. Né? Parece que aqui Oséias está apontando um conjunto de zombaria que era frequente aos profetas, né? Um elemento de inspiração na comunicação da palavra e a denúncia do pecado, achando não ser bebeu que boa, né? Para estar achando tanto erro nas pessoas aqui. Então, é como se ele pertencesse ao grupo de profetas. Não há certeza nisso, não há certeza. Nenhuma nem outra. Uma coisa é certo. Se isso for verdade, Oséias ele pertencia a um grupo conservador das tradições já vistas. Seja do grupo sacerdotal, do grupo de profetas, Oséias está muito inclinado a pertencer a um grupo conservador das tradições já vistas. Lembra Elias? Que ele pertencia a uma região mais reservada, que não teve influências da cultura e civilizações cananeias. O William Lassot, ele vai perceber no livro de Oséias que Oséias ele possui um dom literário muito elevado na composição de sua obra. E esse dom literário que Oséias tinha o faz pertencer às classes superiores em Israel. Então, poderíamos dizer que Oséias vem da burguesia e não da classe trabalhista, né? Nesse caso aí. Então, ele pertencia a um conjunto de privilegiados na nação de Israel. Então, você tem indícios que possam apontar a quem é realmente Oséias localizado no tecido social do seu tempo. Uma outra coisa que a gente aprende de Oséias é que ele tinha um conhecimento notável das tensões políticas em sua época. Ele não era alguém somente atento à conduta moral no que diz respeito a pecado relacionado ao culto ao sacerdote. Não, ele tinha um olhar mais abrangente para as próprias problemáticas de tensões políticas em sua época. Deixa eu pegar aqui só o versículo, capítulo 7. A injustiça social, né? Eu acho que ele fala muito. Né? Isso. Amós, ele bate muito na justiça. Amós é bom nesse sentido. Tanto que já foi dito que o discurso de justiça social de Karl Marx é somente declaração profética sendo tirada da linguagem religiosa. Né? Então, sim. Amós... Já pensei nessa perspectiva aí, quando eu estudo uma lidinha sobre Marx, aí eu vejo essa relação com Amós e Oséias. A denúncia social. Eu falo assim, o que Karl Marx fez não foi nada novo. Só copiou. Então, se a gente... também acho. Se a gente recuar a justiça social a Karl Marx, não recuamos o suficiente. Tem que recuar até os profetas do ateu. Olha só aqui, ó, capítulo 7, verso 11. Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Ora apela para o Egito, ora volta-se para a Síria. Então, ela aqui está tendo uma atenção às tensões políticas. Ó, realmente... capítulo 11 é, prof? 7:11. 7:11. Ele está observando aqui possíveis implicações, né, de ficar flertando com determinadas nações. Uma hora se apoiando em uma, outra hora se apoiando em outra. E se esquecendo de buscar apoio em quem? No próprio Deus que os criou. Né? Então, Oséias, ele é atento a isso. Não há indício, gente, que o profeta Oséias ele tenha pregado após a queda de Samaria. Ele entende que Samaria vai cair, mas a gente não sabe se ele viveu tempo suficiente para ver o fim de Samaria. Mas ele entende, que Samaria vai realmente ser colocado abaixo.
Mas a gente não sabe se ele viveu tempo suficiente. Ô, professor, pergunta? Oi. vou fazer uma pergunta aí, já que o senhor já abriu a pergunta, me veio uma coisa aqui interessante. Como era que o povo conseguia identificar que aquela profecia, ele limitava o tempo ou deixava em aberto? Porque, tipo assim, como ele era um profeta, ele fazia uma profecia. Aí tem aquela coisa, se a profecia não se cumprisse, o povo achava que o cara não era um profeta verdadeiro. Mas tinha alguns profetas que profetizavam e não viam a profecia, né? Aí eu não sei se delimitava o tempo ali. Isso, aí você tem a dilatação temporal, né? Você tem uma declaração, ó, isso aqui vai dar ruim, mas não vai se dizer o tempo, daqui a 30 dias, né? Como Jonas, em até 40 dias, né, vai vir a bagaceira para a cidade, né? Então, no Oséias, ele fala, isso aqui vai cair, né? Isso aqui vai cair. Aí, se ele viu ou não, não há como nós sabermos. Mas quando caiu, o pessoal fez o quê? Rapaz, não é que aquele brabo tava certo mesmo, velho, né? E também tem aquele meio si, né? Hã? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Quando o povo se arrependia, a profecia não cumpria, né? Isso. Até porque ela não era fatalista. O indicativo de juízo era para chamar o povo a um arrependimento. E não importa o que vocês façam, virá o juízo, né? Então você tem um elemento de condicionalidade na profecia também. História, né? Tem o si na profecia. Oi? Tem o si na profecia. Isso, tem o si. Jeremias 18, né? Se eu falar que vai acontecer, que vai destruir uma nação e se arrepende, então pronto, eu não destruo. Né? Essa condicionalidade aí. Tudo bom. Mais alguma coisa sobre Oséias que eu vou entrar em outro ponto aqui. Ô, prof, no caso, Oséias era do reino do norte, não é isso? De Israel, não é isso? Isso. Tá. Vai de Samaria. E da tribo de Efraim, é isso? É por isso que ele fala sempre Efraim? É porque era uma outra forma de se referir a Israel. Ah. Efraim, no caso. Era um bilu-bilu. Fala, Valquíris. Boa noite, professor. Graça e paz a todos. Paz, meu querido. Eu entrei um pouquinho atrasado e o senhor falava sobre Oséias. Paira uma dúvida em relação à mulher de Oséias. Se aquilo Vamos chegar nisso. Vai chegar ainda, né? Mas pergunte só para eu saber que a gente enquadra aqui. Não, eu queria saber se a mulher, de fato, aquilo ali ocorreu ou se é apenas uma linguagem figurativa, né? Bom. É a nossa grande curiosidade sobre Oséias, né? Não importa o passado, a gente quer saber do casamento, né? Fofocalizando agora, né? Aquele programa é do SBT, né? Fofocalizando. O Chico gosta, né? O Chico gosta, né? Vamos entrar aqui nesse fuxico aqui a respeito do casamento de Oséias. O casamento dele, gente, é a base do seu ministério. É o terreno onde ele construiu o seu ministério profético de anúncio também de pecado à nação de Israel. À luz da pergunta de Valquíris, já ficou bem claro, há um problema com o casamento. Não foi um problema só para ele. É um problema de entendimento até mesmo para nós. O casamento de Oséias com uma prostituta, por ordem de Deus, teve que suscitar algumas interpretações. Não bate as coisas. Dado o entendimento do que se esperava de uma prostituta e do que se recomendaria fazer com ela, uma ordem divina para que um profeta se case com uma, parece que você tem uma problemática quase que insolúvel aí. O que foi que teve? Propostas interpretativas. E aqui a gente vai elencar o quê? Vamos elencar 4 possibilidades hermenêuticas e vamos caminhar naquela que dá a entender que o livro realmente quer que a gente entenda, né? Nesse caso aí. Então, primeira interpretação do casamento de Oséias é um casamento simbólico. Né? É uma alegoria, né? Ou uma parábola, né? Mas não há elemento factível, não é um fato, mas ele é um elemento simbólico. Essa abordagem, ela analisa o casamento hipoteticamente, como uma alegoria ou uma visão profética.
Então, você tem essa conjuntura dentro desse simbolismo. Não há um acontecimento histórico aqui. Não pertenceu à história hebraica, mas ele é ou uma visão ou uma alegoria construída. Pronto. Segunda proposta, interpretativa para o casamento de Oséias. É um casamento verdadeiro. Né? Teve lá véu e grinalda, aliança, assinatura dos termos, né? Juiz de paz e tudo mais. Né? Então, você tem um casamento verdadeiro. E a narrativa de Oséias, de 1 a 3, é uma narrativa sequencial dentro dessa proposta de casamento verdadeiro. Esse tipo de interpretação vai afirmar a historicidade do casamento de Oséias e Gomer. É Gomer, né? Porque tem um acento no primeiro O, no O, né? O pessoal aí mais afiado, né? Assim que tem complexo, Gomer. Gomer é mais Né? fechado. Gomer, né? É. Língua de Ia ser alemão. mais bonito se fosse Gomer, né? Mas Gomer, né? Parece até o nome de um homem. Gomer. Travou lá pro professor. É o horário, 9h17. Era 9h15 no semestre passado, né? Acho que o professor tá com um limitador lá de tempo na internet, viu? Não era 9h15, não era, Everson? Gente, boa noite. Desculpa atravessar assim. O professor já fez a chamada? Não. Obrigado. Até No sempre começa a início fazer. da aula parece que ele estava fazendo, que ele falou, deixa eu ver se está todo mundo aqui. Acho que se ele não fizer no final, é bom você dar uma palavra com ele, porque eu acho que ele estava fazendo no início. Geralmente ele faz no começo mesmo, por isso estou perguntando. Depois ele Mas tá bom, confirma, vou gente. perguntar. No final ele confirma. No final ele confirma se tá ou não tá. O quê? Ele voltou aí. O quê? A chamada, prof. No final. Isso é o que dá a falar da vida dos outros, tá vendo? Até a internet cai, viu? Uma vez eu pregando na igreja lá em Gandu, eu falei, meus irmãos, já que a gente gosta de falar da vida dos outros, fale da vida de Jesus, da vida de Paulo, de Pedro, de Oséias, de Amós, né? Fale dessas pessoas que é melhor. Já que o gosto de falar da vida dos outros vai estar sempre com a gente, né? Fala, Jorge. Ô, professor, falando de Oséias com a companheira dele, Eu estou ainda que, desdobrando ainda, viu? Estou desdobrando, mas vá. certo, ainda que seja uma coisa, vamos dizer assim, que aconteceu realmente o casamento e aquilo tudo, não apontaria para as prostituição que Israel fazia em relação ao seu Deus. Lá em Ezequiel, capítulo 23, fala sobre duas irmãs, Olá e Olibá. Olibá, duas meretrizes. E quando a gente vai ver, as duas meretrizes eram Samaria e Jerusalém. Uhum. Isso. Me ajude aí. Isso. Alguns apontam esse elemento, né? Ali você tem uma construção alegórica para falar um fato da infidelidade de Israel com a aliança feita por Deus. Aí alguns acabam colocando esse elemento alegórico para retratar a infidelidade de Israel com Deus também. Alguns fazem essa equivalência aí. Diga, Magdiel. Professor, o profeta Oséias, ele era do tempo do rei Acaz, né? Do rei de Israel. Rapaz, Oséias parece que ele profetiza na época de ouro de Jeroboão II, se eu não me engano. Jeroboão II. Época de ouro. E depois foi uma desgraça, né? Mas ele pegou um tempinho ainda mais tranquilo. Assim, me foge um pouquinho, mas eu acho que foi Jeroboão II. Quer perguntar alguma coisa? Não, porque eu vi aqui, então aqui a Bíblia de Estudo, né, e fala que o Oséias, ele viu, no caso o senhor disse que Oséias não viu a Síria tomar conta de Israel, não foi? No caso, né? Aí eu vendo aqui na Bíblia de Estudo,
Aí fala que Oséias, ele vê o Acaz sendo servo de Tiglat-Pileser, né? Que no caso foi o rei da Síria, né? Porque lá em 2 Reis, capítulo 16, do 7 ao 9, diz assim: Acaz enviou o mensageiro a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me do poder do rei da Síria. Aí, no caso, não foi Oséias que profetizou? Mas aí a gente não sabe o tempo em que Oséias declara e o tempo que ele não está mais. Porque aí a gente teria que enquadrar Entendi. o tempo de ministério de Oséias. Entendeu, meu Agora entendi. Joia. Então, voltando aqui, gente. Diga, Ceará. Ainda é sobre essa questão aí, me veio aqui à mente. Questão dos filhos ali, que a Bíblia é bem enfática na questão dos nomes, significa o juízo que viria sobre o povo ali? Dos filhos de Oséias? Por causa do nome, né, que deu dos filhos. Aí me veio o entendimento. Dá um passo assim, que era como se Deus estivesse falando através do nome dos filhos, né? O juízo que viria sobre o povo. Porque foi os frutos daquela união, né? Foi o fruto que teve, né? Então me veio, quando dizia, faça esse nome aqui, desse nome, é um nome meio estranho, né? Quando eu olhar, parecia que era um juízo de Deus, tipo assim, profetizando em cima daquilo ali. Para nós foi estranho, né? Mas lá para a época tinha um contexto, né? Para ele lá. Até para ele mesmo, né? Igual aquele, não sei quem foi, colocou o nome, a glória de Deus se foi, né? No nome de uma Acabote, criança. né? Acabote. Eu sempre uso esse negócio quando eu tô pregando. Foi-se a glória de Israel. Isso. Então, voltando aqui, gente, ó, para a gente pegar. Então, casamento verdadeiro. Narrativa sequencial. Você tem a historicidade do casamento de Oséias e Gomer, e essa interpretação considera os capítulos 1 e 3 fatos separados da vida do profeta. Capítulo 1 é um fato, capítulo 3 está relacionado ao profeta, mas é um outro acontecimento, não seria o mesmo. Dentro dessa interpretação de casamento verdadeiro, você vai encontrar teorias alternativas sobre a moral de Gomer no momento da união. Você tem tentativas de entendimento. Por exemplo, você vai encontrar 3 opiniões que surgem em debate. Alguns estudiosos entendem que Gomer, esse primeiro acento no O é difícil, é ruim para pronunciar, tinha que ser no final, Gomer. Mas, alguns argumentam que Gomer não era casta, mas uma prostituta, desde o início. Já no primeiro momento em que Oséias... desde o início, ele já se casa com ela nessa condição, viu? Quando ele se encontra com ela, princesinha do Agreste, né? Vou casar com tu. Já nesse início, ela já era mulher de vida, vamos dizer assim, né? É esse o enquadramento que alguns fazem. Não vou conseguir terminar esse negócio de Gomer hoje, não. Viu? Gomer, fala, Everson. Você não avance, não. Você não se antecipe. Calma, não. menino. Ainda tem mais 3 teorias que ele vai botar aí. A gente está no início do negócio, ele está, não acredito nisso, não. Sossega, rapaz. Pequeno gafanhoto, né? Outros acadêmicos vão considerar que a ordem de Deus a Oséias é eticamente impossível. É eticamente impossível, dada aquela primeira interpretação. Desde o início, ela já sendo vista como uma prostituta. Por quê? Porque a posição do pecado sexual na hierarquia dos pecados do AT é um elemento de tabu muito grande. Né? Achar que ela, desde o início, já era uma prostituta. Eles vão alegar que Gomer era casta. Gomer era casta no casamento. Só depois de casada é que ela se torna infiel a Oséias e se torna uma prostituta, entendeu? Então, a primeira entende que, desde o início,
Aí você já tem uma variável, dada essa impossibilidade ética de se casar com uma prostituta, ela era casta quando ele a encontra, e depois do casamento é que a mulher virou a Jezabel, né? Entrou a Jezabel naquela mulher e ela se torna uma mulher imoral. Outros vão concluir que Gomer era adúltera no sentido espiritual, pois ela adorava deuses pagãos. Então você tem essas variáveis interpretativas. Gomer não seria sexualmente imoral, mas moralmente idólatra. Nessa ideia dela sendo vista como uma prostituta já no início, não. Ela não é sexualmente imoral, mas a sua moralidade é que é idólatra. A ideia de prostituição como sendo infidelidade a Deus, não tem no AT? Então seria mais voltada nesse sentido. Na prostituição cultural, Everson, envolve o elemento do sexo como um ponto de fertilidade, né? Do ciclo da vegetação. Aqui seria somente o elemento dela estar se voltando para determinados ídolos. Eu acho problemático porque o próprio envolvimento com idolatria desembocava em elementos de sexualidade, né? A época de culto lá, professor, tinha a ver com esse negócio de sexo aí? Hã? Pela história aí que o senhor conhece aí, o tipo de culto da época se desenrolava para essa questão sexual, que por aí tem uma base, né? O baalismo, ele desembocava nisso, o ritual como pertencente ao culto, o culto da fertilidade. Astarote é a mulher de Baal, né? Astarte, coisa assim. Então, você tem essas variáveis interpretativas, né? Nesse caso aqui, Oséias 1:2 não seria uma descrição do chamado real. Seria mais ou menos uma interpretação retrospectiva de Oséias. Alguém lê para mim aí Oséias 1:2, por favor. Oséias o quê, professor? 1:2. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse, pois, o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostitui, desviando-se do Senhor. Pronto. Nessa ideia de que Gomer era casta, mas que se tornou infiel, ou que era ou que não era sexualmente moral, mas somente moralmente idólatra, o capítulo 1, verso 2, não estaria descrevendo o chamado real do profeta. Aqui você teria uma interpretação retrospectiva de Oséias. Por exemplo, ele percebeu o seu chamado quando tomou uma mulher por esposa, Gomer, que depois tinha se tornado o quê? Infiel. Então, ali no capítulo 1, verso 2, não é o momento que se dá o chamado. Já teve o chamado, mas ali ele está fazendo um olhar retroativo. E aí ele entende, rapaz, quando eu casei com ela, mesmo sendo uma mulher casta, e agora tendo se tornado infiel, é naquele exato momento que se deu o meu chamado. Está dando para entender a linha de construção dessa ideia aí? É retrospectivo, não é um chamado real. Esse tipo de interpretação vai tornar a experiência de Oséias mais aceitável. No caso, o chamado dele foi depois, professor? Já teve o chamado antes, só que o capítulo 1 e 2 não é o momento em que se dá, é o momento em que Oséias faz o olhar retroativo. E ele entende, foi ali que se deu o meu chamado. E hoje essa mulher é uma mulher adúltera, né? Para sustentar a conduta moral dela antes do casamento. Isso. E aí, à luz dessa infidelidade, ele volta para trás e fala, rapaz, e eu achando que ia ser uma mulher fiel, né? E ela não é. No caso, a ficha dele caiu aí, é isso? Isso. A ficha do chamado cai. Nossa, realmente Deus me chamou para esse negócio, ó, velho.
Professor, então essa é a interpretação mais correta? Está Eu não mais estou perto? dizendo que é não. Ainda não cheguei nisso aí não, mas é uma forma de construção, entendeu? Ô, Que alguns professor, fazem. Para sustentar a conduta de Gomer como uma mulher comum antes do casamento, entendeu? Aí você faz essa hermenêutica, no caso aí. Diga, Ceará. esse ponto é interessante, porque me veio à mente uma coisa. Alguns dos profetas aí do Antigo Testamento, eles profetizavam e faziam meio que umas loucuras, saía nu aí. Então, às vezes eu olho assim, eu digo, será que isso aí Deus fez para tirar a percepção do povo de cima dele? Não sei, para não subir o ego? Ou será que era uma questão mesmo da época lá? Porque dá a entender que alguns profetas, eles profetizavam e tinham essas coisas, né? Às vezes queriam tirar a roupa, queriam fazer umas coisas estranhas, né? Aí eu fico pensando, eu digo, meu Deus, o cara sai de fazer isso aí, pode ser que Deus queria trabalhar daquele jeito, naquela situação, né? Não sei, vamos chegar lá. Negócio meio estranho. Calma. O que é que tem claro nisso aí? O quê? Você quer Bora falar? ver o terceiro argumento, o quarto. E Gomer já era prostituta desde o início, então. Oh, não seja dogmático, não, meu filho. No texto aí diz que ela já era filha de prostituição, né? Então até a Vai sogra dizer do que não Caba dá já era. margem. Se não desse margem, você não teria tanta interpretação assim do casamento de Oséias. Mas tudo isso encarnado em um relato histórico, né? Então, aí você, entendeu? Então você não sustenta a interpretação simbólica. Não sustenta. Oséias, ele é uma parábola viva. Isso aí. Então, isso quem sustenta o elemento simbólico diz que a mensagem é para isso. Quem vai sustentar o elemento histórico vai dizer que realmente Gomer era prostituta, Oséias casou com ele para dizer isso. Então a mensagem vai ser sempre a mesma. A discussão é qual a relação com a história. A mensagem vai ser essa, mas a relação dessa mensagem com a história, aí que é a discussão, entendeu? Olha só, essa interpretação que a gente deu aqui, né, desse olhar em retrospecto, né, que ele teve o chamado, casa com a mulher, e depois, quando ele olha para ela naquela situação que entende, realmente cai a ficha do chamado, essa interpretação ela vai tornar a experiência de Oséias mais aceitável. Só que ainda assim não facilita com o capítulo 3. Não facilita. Porque se você olha no capítulo 3, o texto diz o quê? Vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ou seja, você facilitou o capítulo 1. Não, ela era casta. Depois não. Mas agora aquela já não é. Então o problema ele se mantém.
E uma outra coisa, a reconciliação histórico-temporal com uma mulher adúltera não é menos repugnante do que se casar com ela. Não é menos. Então, nesse caso aí, essa interpretação facilita no 1, mas terá um problema no 3, porque a gente sabe qual era a pena de a pena para uma adúltera, era o apedrejamento. Então, o capítulo 3, ele gera um problema muito grande, nesse sentido aí. Facilitou no 1, complicou de qualquer jeito no 3. Não há como você alegorizar ou diminuir a circunstância que se encontra essa mulher. Fala, Everson. E aí eu vou passar para a terceira interpretação. Fala. Mas, fazendo a breve contextualização, professor, e também uma aplicação, acredito que a maioria dos homens não vai querer se casar com uma prostituta. Mas nem Oséias queria, filho. Se ele casou é por causa da ordem divina, como chamado. Tu acha que Oséias fez isso de vontade, foi? Não sei, né? No texto Com tanta mulher para escolher, que dedo pôde é esse de Oséias? Ou sei lá, vai que o cara era tímido. E a que apareceu foi essa. Só tinha essa, né? Pior que o Senhor me deu, Senhor. Não tinha outra, vem essa mesmo, né? Ele não podia pagar o dote. Foi isso, igual o professor falou ontem na aula. Mas pra tirar a mulher do cabaré, velho? Eu acho que na hora do casamento de Oséias, quando o sacerdote perguntou: alguém tem alguma coisa contra? Oséias por dentro: alguém fale, alguém fale, alguém fale, alguém fale. Então, olha só, terceira interpretação, viu? Casamento verdadeiro e narrativa paralela. Não muda só um pouquinho em relação àquela segunda. Por quê? Essa interpretação vai entender a historicidade do casamento de Oséias, mas vai considerar o capítulo 1 e 3 como sendo um registro paralelo do mesmo fato, ou duas versões do mesmo evento, do seu casamento. Entendeu? Na primeira interpretação do casamento verdadeiro e narrativa sequencial, Oséias casa no 1 e se reconcilia com a danada no 3. Ou pega ela novamente como esposa. Nessa aqui, ele está casando no 1 e o 3 só está descrevendo de maneira diferente o mesmo casamento. Então, é uma narrativa paralela. Ela já é diferente. Já não é sequencial. É narrar o mesmo fato de modo diferente, ou em momentos diferentes da carreira do profeta. É forçada essa aí. É forçada. Entende o casamento real, mas as duas narrativas seriam paralelas, falando da mesma coisa. Igual os evangelhos sinóticos, né? É um pouco diferente, mas narrando o mesmo fato. Essa aqui é meio forçada. A outra, a 4, né? Interpretação número 4, Oséias teve 2 casamentos verdadeiros. Aí mas com a mesma vem mulher, né? Com a mesma mulher, né? Calma. São 2 casamentos verdadeiros. Ó. Segundo essa teoria aqui, o capítulo 1, Oséias vai casar com Gomer, ainda virgem. E no terceiro, vai narrar o segundo casamento dele com uma prostituta de identidade desconhecida. Essa aqui já complica mais. Aí força demais. Aí já complica, né? Bugou a mente. Viu? Aí bugou tudo aí. Na primeira é Gomer, e no capítulo 3 já é um segundo casamento, e a gente vai mostrar a problemática dessa ideia de segundo casamento. Ela não se enquadra realmente com a proposta do livro. Então, prostituta passa a ser a santinha agora. Não, você tem a santinha no primeiro e outra no segundo, né? No terceiro ali. Fala, filho. Você nasceu para ser... Professor, boa noite. O professor de hebraico ontem mencionou algumas situações sobre a questão da mulher, e lendo o texto aqui que fala, e disse o Senhor, e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera. Amada de seu amigo. Então, assim, dá a entender que o que o professor de hebraico explicou ontem pode ter acontecido aqui. Era uma mulher que era casada com algum conhecido dele, que foi repudiada, mas que não era divorciada, digamos assim.
E tem aquela situação que acontece, que ele explicou que a mulher poderia ser repudiada, aí se divorciava, casava, poderia ser repudiada de novo, e a mulher ficava com aquela imagem de prostituta, mas não era de fato. Ela era apenas uma mulher que era repudiada pelos maridos. Firmo, na verdade, o professor explicou que se o cara tivesse interesse na mulher que foi repudiada, ele tinha que ir até o marido que a repudiou e pedir autorização para se casar com ela. O marido autorizando, ele se casava, ele pagaria ali o combinado, né? E casava com aquela mulher novamente, só com a autorização do marido que a repudiou. Mas é o que acontece. Se não acontecesse isso aí, a mulher ficava como prostituta. Entendeu? Não é muito diferente. Não, mas entenda. Eu sei, estou entendendo. O marido repudiou. Na nossa sociedade, isso é divórcio. Na sociedade deles da época, não. Se o marido não tivesse dado o divórcio, aquela mulher se relacionasse com outro homem, ela poderia ser considerada prostituta. Porque estaria traindo o marido que repudiou ela, digamos assim, entendeu? Então, Sim. assim, pode ter acontecido algo desse tipo. Esse algo do tipo, você fala, é uma segunda mulher no capítulo 3 ou é a mesma, você está dizendo? Uma segunda mulher. Mas aí é forçar. Dada Não, a filho, a narrativa do mesma. texto. A ideia de uma... Oi, diga o segue. Não, o que eu estou entendendo que o filme está falando é a mesma mulher que ele. Ele casou com essa Gomer. A Gomer pode ter sido repudiada por algum homem anterior a Oséias. Mas acho que a Gomer aí você é a já bota prostituta. uma quinta interpretação, Suande. A Gomer é a prostituta, no caso, né? Aí já é outra, no caso. Não, aquela primeira lá dá-se a entender que pode ter sido a prostituta mesmo. Eu estou falando dessa situação aqui, do terceiro. Agora, está dizendo que é uma outra a mulher amada mulher. é seu amigo, entendeu? Então dá a entender que pode ter sido acontecido uma situação dessa. E Deus permite que ele faça isso para dar a entender como era complexa a situação de Israel na questão espiritual, na prostituição espiritual que Israel se meteu, digamos assim, entendeu? Eu estou levantando uma posição porque eu lembrei do que o professor falou ontem, só por causa disso, senão eu não ia nem perceber esses detalhes aí. Então, alguns sustentam, como a própria quarta teoria aqui, a ideia de 2 casamentos, né? Você tem aí. Então, você tem essa sustentação. O terceiro é uma mulher que você não consegue dominar. Alguém desconhecido, no caso aí. Mas ela é problemática. Não vamos falar agora. Vamos falar um pouquinho mais lá na frente, viu? Não sei se ainda hoje ou na próxima, ou só em maio a gente fala, viu? De tudo que a gente discutiu aqui, só para fechar, a melhor opção é entender o casamento como histórico. Entrar num elemento de discussão para sustentar a alegoria é problemática. Isso porque nada no texto dá a entender um sentido não literal. Nada. Você não tem elementos de alegoria explicativa. Isso quer dizer isso por causa daquilo e aquilo outro, dando significado diversos a várias situações ali. A interpretação da história como alegoria é somente uma forma de evitar um problema. A alegoria só serve para isso. Evitar o problema de uma ordem de se casar com uma prostituta no que diz respeito à moralidade divina e à moral de um profeta. A interpretação alegórica só vai servir para isso, para lidar com esse problema, mas não surge do próprio texto. O texto ele não pede isso. O William Lassor, ele vai fazer o seguinte questionamento: algo moralmente duvidoso, como história, se torna menos moralmente duvidoso como alegoria? Continua moralmente duvidoso do mesmo jeito. Moralmente duvidoso, exato. O William Lassor tem uma sacada boa, então não ajuda. Aqui você tem mais um problema do leitor do que do próprio texto. Por exemplo, a gente tem um problema, mas como Deus poderia pedir isso? Como Oséias poderia casar com uma mulher assim? É um problema nosso. Não é um problema suscitado do próprio texto, dizendo que seria impossível de ocorrer. Então, veja que a questão alegórica é somente para lidar com um problema de leitura nossa. Fala, Firmo. Ô, professor, só fazer uma observação aqui.
É a mesma coisa da gente falar assim, por que que Deus mandou matar? Entendeu? É um grande problema. Deus mandou casar com a prostituta, é um pecado, mas por que que Deus mandou matar? Elias matou os profetas de Baal, entendeu? Aí, tipo assim, a gente volta para a pessoa de Cristo. Qual de nós não se prostituiu alguma vez na vida, espiritualmente, para a gente estar limpo perante a Deus, que não precisasse da redenção de Cristo? Então, assim, a maneira como a gente olha para Oséias se casando com uma prostituta para demonstrar o amor de Deus pelo povo idólatra que estava se fazendo ali naquela época e que se continuaria se fazendo, é a mesma coisa da gente olhar para nós mesmos como pecador e a redenção através de Cristo que ele nos dá, entendeu? Então, assim, eu não vejo problema nenhum de falar historicamente que ele se casou com a prostituta porque Deus mandou matar, e nem por isso a gente fica questionando por que Deus manda matar, entendeu? Tem os propósitos dele, e assim, é pecado matar, é pecado se casar com prostituta, mas Cristo morreu para os nossos pecados. Ô, Firmo, você me faz lembrar aqui um problema de ética, que é chamada ética... Eu esqueci o termo, meu Deus. É um termo pautado muito nas nossas emoções, emotivista, se eu não me engano. Por exemplo, a gente considera errado aquilo que nos ofende. E aquilo que é errado e não nos ofende, a gente acha meio como natural. Por exemplo, vício é algo ruim, ou não é? Vício é algo ruim, e a Bíblia condena vício. Mas tem pessoas viciadas em Coca-Cola, em chocolate, em açúcar. Ninguém se ofende com isso. Mas ficamos ofendidos com alguém que tem vício no cigarro. Né? Então, nós somos seletivos. É uma ética emotivista. Muito bem. Aquilo que me ofende é errado. Mas o que não me ofende, não, é vício também. E deve ser lidado. Então, nesse aspecto, acho que a questão de Oséias com essa mulher acaba chamando muito isso, né? A nossa ética emotivista, né? Aquilo que realmente me ofende, para outra coisa eu acabo levando. Falar só uma coisa que o irmão Firmo falou e me veio à mente aqui. Rapidinho, Ceará, na próxima aula a gente fez isso aqui tudo, viu? Vou deixar para a próxima aqui. Eu não quero correr, não. A gente vai falar algumas coisas ainda dessa danada, né? E de Oséias aqui. essa danada. Não, eu tava lembrando aqui de uma coisa aqui. Me veio uma inspiração aqui. Igual quando eu vou pregar, vem aquela inspiração na mente, né? Me vê muito assim, se você tirar Oséias e colocar Cristo, como o irmão Firmo falou, encaixa certinho com a gente, né? Porque quando o texto fala que tinha que ser uma prostituta que já era filha de prostituição, então ela já nasceu no meio daquilo, né? Então a gente, quando a gente estava no mundo, a gente já nasceu no meio do pecado. E quem foi que foi lá buscar a gente? Porque a gente vê ela na prostituição, né? Então nós também, no nosso pecado, fazemos a mesma coisa, né? Claro, em um contexto diferente, né? Mas não deixa de ser igual. Então houve o resgate de Oséias para com aquela mulher lá, mediante Deus. Então, se a gente tirar o nome de Oséias e botar Jesus, é a mesma coisa, praticamente, né? Que Deus foi lá e disse assim, vai lá, Jesus, casa com essa igreja aí, purifica ela, é a igreja miserável, que somos nós, no caso, né? É um contexto que se encaixa perfeitamente. E essa não é a primeira prostituta. Lembra de Raabe também, que Deus usou? E também... Rapidinho, só um adendo. Rodrigo Silva lançou um vídeo dizendo que Raabe não era uma meretriz, mas que ela era dona de um hotel. Ela é uma cafetina, né? Ela. Não muda muita coisa, não. Só muda 6 por meia dúzia, né? E outra coisa também que eu lembrei, sabe qual foi? A passagem de Saul com aquela médium. São coisas assim na Bíblia que a gente fica pensando sobre, poxa, que ética é essa de Deus? Mas ele é soberano, ele faz o que ele quer, né? Ali eu penso que também foi como se a gente soubesse que existe essa comunicação de mortos, mas não é para a gente mexer. Nesse caminho. Fala, Marcos Vinícius. O professor, só um pouquinho saindo aqui do assunto, que a aula já está acabando, depois dá uma olhadinha, eu tô com 10 faltas na sua aula. Tem condições não, homem? Eu não faltei isso tudo, não, misericórdia. Já pedir música no Fantástico.
Música? Eu já tô reprovado já agora. Vai pedir uma discografia. Rapaz, eu já conversei com a secretaria, eles pediram para vir com o senhor e tudo mais. Que eu me lembro, eu tenho acho que 4 faltas mesmo, assim, que eu não participei da aula do senhor. Mas o resto eu participei, mas está constando lá 10 faltas. Pronto. Se preocupe não, que eu vou deixar para resolver isso, Marcos. Quando tiver perto de fechar o semestre, eu dou Tá uma bom, então, ajeitada lá. beleza. Viu? Não, é só que eu fiquei preocupado e assustado, né? Que eu falei, Até eu. rapaz, Mais misericórdia. tranquilo. Tá bom, professor. Obrigado. Valeu, meu querido. Fala, Magdiel. Professor, as interpretações aí, a primeira, né, que José poderia ser até um símbolo, né, e a segunda interpretação de que ele casou com a mulher, a Gomer, Caixa, depois ela se tornaria leviana, né? Usando essas duas interpretações, assim, seria correto qualquer uma das duas? Sim, porque ali você entende o casamento como real, você só está lidando com a conduta moral dela. Ou seja, você está tentando enquadrar realmente como se dá esse casamento real. Sempre No caso, foi, era no caso, casta. no caso, as interpretações podem ser usadas, né? Isso. Para Ali fazer você tem como. exegese, Oi? para fazer uma exegese, no caso, usando qualquer uma dessas interpretações, estaria correto, no caso, né? Sim, é um tipo de acesso ao texto. Você sustenta o casamento histórico, mas aí você tem possibilidade de entender como se deu esse casamento. Ela era casta, se tornou infiel, sempre foi infiel, e Oséias teve que buscar, ou a sua prostituição é simplesmente conduta idólatra e não sexualidade imoral. Então você tenta enquadrar isso aí, né, no caso. Não dá para ser dogmático, né, nesse sentido aí. Mas que tem que sustentar um casamento real. Era um casamento real, entendeu? Eu entendo como sendo, do início ao fim, a mesma Gomer, né? Daquela situação que ela sempre foi. Mas aí é irrelevante no sentido de você sustentando um casamento histórico, já está bom. Já está bom. Eu também entendi sendo a mesma mulher prostituta do início ao fim. Isso. Mas aí, não, assim, a gente não pode chegar e falar, não, você está errado, porque o texto ele possibilita a interpretação. O que ele não possibilita é a alegoria. Alegoria não, aí não dá para você possibilitar. Mas discutir essas questões é possível. Pronto. 9h54, vou fazer a lista de presenças aqui, viu? Se faltar alguém, me diz aí. Adson, Belinda, Bruno, Caio, Cleiton, Everaldo, Everson, Firmo, Gerson, Getro, Giliardi, Gilmário, Jorge, Magdiel, Marcos Antônio, Marcos Vinícius, Mércio, Paulo, Reinaldo Suede, Valquires e Wesley. Faltou alguém aí? Faltou citar algum nome? João Pedro, você citou? João Pedro não está aqui, não. É aquele do policial que precisou sair, não foi agora? Para atender uma recorrência? Ele estava na aula, só que ele mandou uma mensagem que ele estava com algum problema. Acho que Foi? tem uma ocorrência. Ah, pronto, deixa eu... Peraí. Estava mesmo, não foi? Foi, estava. Estava dando mensagem no chat dele aqui, 21h34, professor. Ah, joia, joia. Faltou mais algum nome? Não, né? Pronto, faltou não. Magdiel, mostrar uma palavra de oração. Gratos pela aula, o conteúdo discutido e pelo feriado que teremos amanhã. Até a próxima quinta. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor Deus, pela essa aula que o Senhor nos tem nos dado, Senhor Deus, que possamos sair, Deus, levar a tua palavra, Senhor Deus, aprender mais de ti, Senhor Deus, e anunciar tuas verdades, Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, dar nosso melhor através do ministério, Senhor, da pregação da tua palavra, trazer, Senhor Deus, bons ensinamentos, com fundamentos bíblicos, Senhor Deus, e boa exegese, Senhor Deus. Que possamos aprender cada vez mais nesse seminário, Senhor Deus, e glorificar o teu nome, Senhor Deus, através do nosso bom testemunho, através da tua palavra, Senhor Deus. Santifica-nos, Senhor Deus, na tua palavra, Senhor Deus. A tua palavra é a verdade, como o Senhor mesmo falou, Jesus. Nos abençoa
cada um dos irmãos que estão aqui presentes, Senhor Deus, e os irmãos que não puderam estar, que saíram. O Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor Deus. Nos dê força, nos sustente, Senhor Deus, debaixo da poderosa mão. Obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, Deus abençoe. Amém. Deus Boa abençoe. noite, até quinta, viu? Amém. Professor, no próximo semestre a gente ainda vai ter aula com o senhor? Deus abençoe que não. Vai sim, a gente vai fazer uma baixa assinada. Fazer uma baixa assinada e botar você para ser professor do próximo semestre. Nem que vem tem Antigo Testamento 3. Oh, Deus abençoe, viu? Você não pega exegese com a gente, não? Não, tô fora. Um Tchau, abraço, Deus gente. Bom abençoe. feriado, viu? Valeu.